Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é alimentação saudável no final do ano. Sobre isso a gente conversa com a nutricionista Mariana Indeloni e também com o especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Joaquim Guimarães Neto. Bom, esse final de ano é o final de ano onde as pessoas comem horrores. E aí tem a questão da infecção gastrointestinal, né, doutor? É bastante comum agora? É super comum, né? Por vários fatores. Primeiro, acho que pela própria conservação do alimento. Fica muito mais difícil a gente conservar o alimento com tanto calor, como é na nossa região, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm hábito de fazer ceia à noite, muitas vezes a gente coloca os pratos no começo da noite e vai somando-se cada vez mais um prato, e esse prato fica ali ao relento. Fica para sempre. Fica ali por algum tempo, logicamente não conservado em temperatura ideal, e aí é muito mais fácil a gente ter uma contaminação, né? Quem é médico, ou quem trabalha na área, ou então que já visitou um pronto-socorro no dia 2 de janeiro, sabe do que eu estou falando. Os pronto-socorros ficam abarrotados de gente com infecção gastrointestinal, principalmente numa cidade turística como é a nossa, né? Então, são cuidados esses que a gente tem que tomar. Então, não só na conservação, no local que a gente vai adquirir o alimento, né? Às vezes na praia, por exemplo. Exatamente. Né? Muitas gente vezes comendo fora essa época. Muitas vezes nesses carrinhos o alimento não está muito bem conservado, esse gelo não é trocado da maneira adequada e, infelizmente, os alimentos acabam sendo contaminados. Agora, Mariana, em relação a isso, você mencionou no início do programa a questão, a problemática da maionese, né? Agora, além da maionese, que eu acho que puxa o carro-chefe nessa questão de infecção gastrointestinal, que outros alimentos devem ter cuidado? Principalmente, de repente, a gente está falando de praia, tomar suco natural, de repente não sabe a procedência da água, é um cuidado que deve ser Eu acho que tudo, na verdade, né? Nessa época, principalmente que as pessoas querem vender mais, a produção aumenta, a gente não sabe exatamente onde foi produzido. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Então aqueles saquinhos de chup-chup, né? Qual a água que foi feita, o queijo também, né, que passa o queijo derretido, camarão, então, porque não só a questão de como está sendo conservado, mas sim das pessoas estarem falando sobre o alimento também. Então tem a questão da saliva estar caindo, né? Enfim, tem perigos físicos, perigos químicos, perigos biológicos. Então, são vários tipos, pode ser de qualquer... O ideal é que você faça a sua refeição antes de ir à praia, ou que você leve até na sua bolsinha alguma coisa, porque tem que ter um critério muito grande ao escolher em qual barraquinha, em qual ambulante você vai comprar. Tem que observar mesmo até a questão de higiene, onde está colocado o alimento antes de comprar. Uma questão mesmo de senso, de percepção, porque perigoso é. Pode se dar muito mal, né? Sim, começar o ano com o pé esquerdo aí não é uma boa ideia. Agora, doutora, a gente está falando também sobre a questão de metabolismo, falamos sobre gordura, açúcares, todo mundo quer acelerar o metabolismo para emagrecer mais rápido. Exercício físico, obviamente, seria a primeira alternativa, ou não? Não, a gente, na verdade, precisa ter uma conta adequada, né? Do que a gente ingere e o que a gente gasta. A gente tem que ingerir uma quantidade menor e consumir mais essas calorias de uma maneira mais intensa, né? Agora, mais uma vez, acho que vale a pena a gente lembrar que não é o fato de você ter comido mais durante as festas de fim de ano que você precisa descontar tudo isso em um dia de atividade física, né? Porque não vai resolver, né? Não vai resolver. E provavelmente você vai se machucar e não vai resolver o seu problema, né? Então, na verdade, é ter um equilíbrio melhor do que você consome, mas aquilo que você gasta. Agora, por que se perde tão rápido a massa magra? A falta de atividade física é uma das questões, né? Vai rapidinho. Porque a massa magra, ela é tudo, menos a gordura. Então, os nossos líquidos, a nossa parte, todos os nossos órgãos, né, nossas vísceras, então tudo é massa magra, músculo. Você perde muito mais do que a gordura. A gordura é difícil de perder. O restante é mais fácil. Então, essa questão de a gente controlar a massa magra e a gordura é muito individual, porque um atleta, ele pode estar mais forte, ele pode ser mais pesado. Então, peso, né, com referência, por isso que a gente tem que fazer realmente as medidas para que a gente veja o que ali é gordura e o que ali é massa magra, né? Agora, nessa questão de emagrecimento, doutor, o sono é um fator importante? Sem dúvida. O
sono, as atividades do dia a dia, o estresse, por exemplo, são fatores importantes, né? A gente sabe, por exemplo, que alguns hormônios modulam isso. Então, mediante a problemas que a gente tem de ordem pessoal, por exemplo, ou até sobrecarregar, a gente está um pouco sobrecarregado fisicamente, por exemplo. Então, existem vários hormônios do nosso corpo que não atuam de uma maneira eficaz. Por exemplo, o cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, que nos dá ânimo, por exemplo, que em casos de estresse, por exemplo, eles podem abaixar. Então, o sono é uma das maneiras que a gente tem, por exemplo, de regular, de ajudar o nosso organismo a entrar num equilíbrio. Então, a gente está no finalzinho do nosso programa. Gostaria de dar a oportunidade de vocês dar um feliz ano novo para as pessoas e uma notícia boa, né, em relação à alimentação saudável. Bom, eu desejo a todos um feliz ano novo, né? Que nós possamos começar esse ano com o pé direito e lembrando assim que não existe milagre em dietas. A gente, na verdade, sempre tem que ter um bom senso. Bom, eu indico a você que comece 2018 com um novo pensamento de que vai fazer um ano todo diferente, vai experimentar coisas novas, alimentos mais saudáveis, mais leves, para a sua vida ficar também mais leve, fazer um pouco mais de atividade física, que no final do ano tudo isso não vai fazer a diferença se você fizer um ano com uma boa alimentação e com atividade física. E eu desejo a você um feliz 2018. Okay, obrigada, Mariana, Roberta. muito obrigada. Doutor Joaquim, muito obrigada pela participação de vocês. O Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.